Os pensamentos do justo são retos, mas o conselho do ímpio é enganoso. Que Deus nos abençoe mais este dia que Ele nos concede. Que possamos fazer o bem a todos sem olhar a quem. Que Ele nos ajude a sermos melhores hoje do que fomos ontem. Cumprimento a vós todos, no nome glorioso de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Mente sã ou sanidade mental. Em Provérbios capítulo 12, verso 5, nós encontramos este versículo: os pensamentos do justo são retos, mas o conselho do ímpio é enganoso. Vejam bem que afirmação preciosa. Ser justo é ter pensamentos retos a respeito de Deus e do próximo. E o ímpio, por não ter uma mente sã, os seus conselhos são enganosos, porque ele pensa só em si mesmo e não importa o que acontecerá com o seu próximo. Então Deus nos tem chamado, nos tem dado uma mente sã. Conforme em todas as Escrituras nós encontramos isto. Paulo escrevendo para que Deus nos desse uma mente sã, a mente de Cristo. Porque a mente de Cristo é justa, é perfeita, é honesta. Mas quando a pessoa tem uma mente doente, então tudo que ele vai falar tem alguma coisa ali que não é correta. Porque antes de ser uma palavra, é um pensamento. Então nós encontramos que aquele pessoal de Gadara, eles não tinham uma mente sã. Quando eles viram aquele homem libertado por Jesus daquela legião de demônios, e quando eles foram ter com Jesus, eles viram aquele homem, eles conheciam aquele homem, eles sabiam a condição dele, que nada podia detê-lo. Mas quando eles viram aquele homem que tinha sido liberto da legião, estava sentado próximo a Jesus, em perfeito juízo, então eles temeram. Mas eles temeram um temor de medo e não um temor reverencial, porque a mente deles não podiam aceitar aquilo. Então eles pediram para Jesus deixar o seu território. Veja que o que uma mente insana ela faz, leva as pessoas a rejeitarem aquilo que é vida para abraçarem a morte, leva as pessoas a rejeitarem o bem para ficarem com o mal, e além de tudo pensarem que estão indo bem. Porque quem rejeita as Escrituras, rejeita a Jesus, porque você pode dizer assim, as pessoas nas suas mentes insanas, elas podem às vezes pensar: eu amo a Jesus, eu recebo a Jesus, eu aceito a Jesus. Mas o que prova que você aceitou a Jesus, recebeu a Jesus, ama a Jesus? É justamente aquilo que você
pratica. É justamente aquilo como você procura viver. É a obediência à palavra que mostra que realmente você tem aceitado a Cristo, recebido a Cristo, e não se conforma com o mundo, embora estando no mundo, porque nós não vamos sair do mundo enquanto Deus não nos tirar. Mas Paulo escrevendo diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Entendimento a respeito da verdade, entendimento, não deixar-se aprisionar porque alguém fez alguma coisa, mas observar conforme os ensinos perfeitos de Jesus. Porque se o nosso entendimento, a nossa mente não estiver sã, renovada com o Espírito Santo, como nós vamos então experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Nós ainda estaremos com a nossa mente carnal, nós ainda estaremos com a nossa vontade própria carnal, que, querendo ou não querendo, é inimizade contra Deus. Ninguém que está vivendo de acordo com os seus pensamentos próprios, desviados da Bíblia, pode experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque a vontade perfeita de Deus não vai lhe ser agradável, não vai lhe ser boa, ele vai achar que está errado. Ele não terá prazer nos mandamentos, na lei de Deus. Ele vai achar que tudo é apenas preceitos, é apenas algo que os homens criaram para... Mas Deus tem a sua liberdade para com seus filhos e somente vai conhecer a perfeita lei da liberdade quem tiver a sua mente sã. Do contrário, ele vai achar que uma coisa é liberdade e na verdade é uma prisão que Satanás lhe outorgou. Fazer o mal, transgredir, não amar a Deus, não amar a sua palavra, porque você só prova, eu só provo que amo a Deus quando amo a sua palavra, reverencio. Nós encontramos que um jovem, Jesus falou sobre a parábola do filho pródigo. Nós conhecemos a história do jovem rico. Veja onde estavam suas mentes. Em Lucas 15 você pode ler a parábola do jovem rico, ou do filho pródigo. Então quando ele, preste atenção nisso, quando ele estava numa situação degradante, alguma coisa aconteceu com ele. No verso 17 diz: então caindo em si, voltou a ter uma mente para amar, para reconhecer o seu fracasso, o seu erro. Caindo em si disse: quantos trabalhadores. Eu estava pensando uma coisa, mas a minha mente estava doente.
A minha mente queria uma liberdade que não é liberdade, na verdade é prisão. As pessoas pensam que fazer o que quer é liberdade. Beber, fumar, prostituir, enganar, roubar, fazer tudo quanto é coisa contrária à palavra de Deus. Não, você se tornou simplesmente um escravo do pecado, escravo da mentira, escravo da inveja, escravo da ignorância, escravo de Satanás, vivendo na prisão de Satanás, dizendo que está livre. Na prisão de Satanás, dizia ser liberto, mas liberdade eu não tinha. Porque a verdadeira liberdade só existe na verdade, só existe em Cristo Jesus. Fora disto é cadeia do pecado. E quem pode escapar dela? Quem pode escapar dessa cadeia? Aquele que der crédito à verdade e fazer como fez aquele jovem, cair em si. O que você anda fazendo? O que você fez? O que pretende fazer? É pensamento do justo? Ou você tem conselhos do ímpio ainda que é enganoso? Ouve-os. Mas a palavra de Deus, se você der atenção a ela, der crédito a ela, reverenciá-la. Paulo escreve a 2 Coríntios capítulo 10, verso 5, diz assim: derrubamos raciocínios e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. A mente sã, ela não transgride, ela obedece. Ela não se julga superior às Escrituras. Essa altivez maligna, essa soberba, essa arrogância maligna, pensar que são superior às Escrituras e que a Bíblia está errada. Isso é uma cadeia e você só vai libertar quando você cair em si. Deus te ajude, Deus nos ajude a não entrarmos por este caminho de rebeldia, mas estarmos felizes neste caminho da obediência a Cristo. Porque Deus não nos deu o espírito de timidez, mas de poder, de amor e de moderação. Quem tem a mente sã, controla os seus ímpetos. Quem tem a mente sã, controla os seus desejos carnais. Porque ele tem essa moderação, esse espírito de moderação. Porque Deus não nos deu o espírito de timidez, mas de poder, de amor e de moderação. Tem poder para quê? Para massacrar, para destruir, para enganar? Não. Poder para amar. Poder para ter essa moderação sobre os ímpetos da carne. Para controlar a língua, que é inflamada pelo maligno, que é uma peçonha mortal. Ó, meus amados e preciosos irmãos, estamos aí no início, no começo daquilo que chamam ano novo, né? Uma nova etapa, tantos propósitos, tantas coisas. Pense sobre isto. Olhe as suas atitudes em relação à palavra de Deus. Minhas irmãs, meus irmãos, jovens, será que a sua mente está realmente de acordo com a vontade perfeita de Deus? Que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, nos ajude. Vamos prosseguir amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Um abraço a todos, cura divina, todos sejam curados, irmãos, irmãs, aqueles que estão acamados,
Fiquem de pé com a graça de Deus, porque Deus é bom o tempo todo. Em nome de Jesus Cristo, abençoados sejam os vossos corações. Amém.